Senhoras e senhores, boa noite. Sob proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Guilherme Voigt Júnior para fazer a leitura de texto bíblico. Boa tarde a todos. Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, o seu prazer é nesta lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Até aqui. Prosseguindo com os trabalhos, informo que a ata da 34ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa foi disponibilizada aos senhores vereadores nos termos do parágrafo 3º do artigo 106 do Regimento Interno, não tendo sido feitas quaisquer impugnações ao documento na forma preconizada no parágrafo 4º do artigo referido. Não havendo impugnações, submeto a ata à deliberação. Os vereadores que aprovam o texto permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, a ata será divulgada na forma regimental. Convido o secretário para realizar a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 35ª sessão ordinária de 2 de outubro de 2018. Apresentação de projeto. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinária número 36 de 2018. Cria o Programa Municipal de Desenvolvimento Agrícola da Cadeia Produtiva. Apresentação de emenda. Emenda de redação número 1 ao projeto de lei ordinária número 55 de 2018. Altera a redação da emenda do projeto de lei ordinária número 55 de 2018. Pedidos de providência número 257 a 259 de 2018, de autoria do vereador John Adriano Schwartz. Número 260 de 2018, de autoria do vereador Haroldo Fibes. Indicação número 90 de 2018, de autoria do vereador John Adriano Schwartz. Ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 56 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2019 e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 55 de 2018 altera a lei 2.920 de 25 de agosto de 2017, que aprova o plano plurianual PPA para o período 2018-2021. Projeto de lei ordinária número 59 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Lorena. Projeto de lei ordinária número 60 de 2018 autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Palmas e Rua Pato Branco. Os senhores vereadores receberam cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura de documentos endereçados à Câmara dos Palcos, julgamos necessário ser dada a devida publicidade. Comunico que foi protocolizado na Secretaria Legislativa a mensagem retificativa ao projeto de lei número 36 de 2018, de autoria do Poder Executivo, bem como distribuída a emenda de redação número 1 ao projeto de lei ordinário 55 de 2018, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os senhores vereadores receberam cópias das proposições. Mensagem retificativa ao projeto de lei ordinário número 36 de 2018 segue para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação final. Já a emenda de redação número 1 ao projeto de lei ordinário número 55 de 2018 segue sua tramitação regimental. Prosseguindo com os trabalhos, informo que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os pedidos de providência número 257 a 260 de 2018 e indicação número 90 de 2018, que foram publicados e encaminhados na forma regimental. Neste momento, passamos ao grande expediente, pronunciamentos pessoais. Solicito ao secretário que faça a chamada dos oradores na ordem de inscrição. Com a palavra o vereador John Adriano Schwartz. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, plateia aqui presente, aos internautas que estão nos assistindo neste momento. Quero só rapidamente comentar referente aos meus pedidos de providências feito durante essa semana.
e também referente a uma indicação. Inicialmente, quero comentar referente ao pedido de providência 257, que seja instalado um braço de iluminação pública nos postes existentes no início e no final da rua Diaconisa Suez, Helena Suez, bairro Quintino. Esse já é um pedido que eu venho já fazendo uns 2, 3 anos. Eu acho que quem já passou ali de noite nessa rua, tanto no início, que vindo em frente a Krambeck Autopeças, e também no final foi colocado 2 postes, e esses postes ainda não têm iluminação pública. Então, gostaria de refazer esse pedido e também solicitar ao líder do governo que veja as possibilidades para que isso aconteça. Estarei encaminhando pessoalmente também e ajudando o amigo a cobrar essa solicitação. Obrigado. Outro pedido também de providência, que os postes de iluminação pública do município instalados na área rural sejam numerados para facilitar a localização dos mesmos quando da realização do serviço de manutenção e substituição das lâmpadas. Esse também já é um pedido que eu venho fazendo há vários anos. A gente sabe que no perímetro urbano é fácil de você identificar, porque existem casas, e geralmente as casas são todas numeradas, mas a gente sabe que na área rural é muito difícil de muitas vezes você localizar, ou muitas vezes até quando você liga para a Secretaria de Obras, identificar onde que é o local. Então, eu acho que isso ajudaria em muito na questão desse trabalho, principalmente nessa questão da área rural, aqui no município de Timbó. Então, também, de repente, eu não sei como é que poderia se fazer isso, talvez até buscar uma parceria, talvez até com a própria Celesc, não sei se é possível, mas eu acho que seria bastante importante para que facilite os trabalhos. O outro pedido de providências, que seja feito um abrigo de ônibus na rua Pomerode, próximo ao número 2500, trevo de acesso ao bairro Mude, a Mude Central ali. Também é um pedido ali das pessoas ali que residem no sentido que vai para Mude Baixa, e tem crianças que muitas vezes dependem do ônibus escolar ali. E como o ônibus não faz esse contorno, então essas crianças, elas têm que vir até ali naquele trevo, onde que daí eles embarcam no ônibus, e muitas vezes em dias de chuva, de calor, então não tem onde se abrigar. Então isso foi um pedido de pais dessas crianças ali. Então ali próximo ao trevo ali, que é onde foi feito ali aquela rótula ali, então que também se instale um ponto de ônibus, um abrigo ali próximo, para que realmente essas crianças possam estar protegidas tanto do sol e também da chuva, e principalmente para ter um ponto fixo de embarque e desembarque, porque hoje muitas vezes o ônibus para num ponto e em outro ponto. Então é um pedido que já conversei pessoalmente com o prefeito também, Jorge. Ele se prontificou a verificar, mas também estou fazendo aqui via Câmara, então, para justamente ficar registrado esse pedido, e também gostaria de solicitar para o líder de governo reforçar esse pedido ali, que realmente é necessário ali naquela localidade. E, por último, que o Poder Executivo, através do setor competente, realize um estudo de viabilidade para realizar obras de concretagem ou asfaltamento em 2 pontos críticos da Tifa Krieger, Murda Alta, do trecho que compreende o início da via, onde o acesso é muito íngreme, e próximo à divisa de Pomerode, onde existe uma curva acentuada, como também que fosse feito o alargamento dos pontos precários da via e a instalação de tubulação para desviar corretamente o percurso das águas, bem como realizar o alargamento da ponte naquela localidade. Também já é uma solicitação que já fiz em outros anos,
também já conversei pessoalmente com o Jorge sobre essa questão. É um ponto muito crítico, e como é uma rua de acesso de Pomerode para Timbó, muitas vezes, quando acaba dando muita chuva, temporais, ou nesse sentido, acaba danificando essa estrada praticamente toda vez que causa algum tempo, mau tempo, ou alguma coisa de chuva. Então, assim, muitas vezes ficando ali intransitável naquele local, porque como é uma rua íngreme, a água ela escorre pelas laterais, não tem uma tubulação adequada, e além disso é uma rua estreita, que muitas vezes nem dois carros acabam podendo se encontrar. E quando isso ocorre em dias de chuva, aumenta o perigo, porque justamente muitas vezes não acaba nem tendo macadame, e os carros deslizando aí, podendo causar acidentes naquele local. E principalmente também por ser um acesso de uma cidade vizinha, eu acho que é muito pertinente esse pedido, porque não só os moradores de Timbó, mas também as pessoas que vêm de Pomerode para Timbó utilizam muito esse espaço. E muitas vezes acaba estando impedido ali o acesso dessas pessoas. Então, é uma obra também de extrema importância. E também fazer mais um comentário também, pedidos que eu já tinha feito referente anos anteriores sobre a questão da iluminação ali na Tifa Collen. Então, esse ano, acho que foi um outro vereador que tinha solicitado, salvo, acho que foi o Douglas, se eu não me engano, ou Fabrício, né? Inclusive, a gente esteve lá fazendo também uma visita. A gente, inicialmente, conquistou uma melhoria ali na questão da rede, faz um ano, 2 anos. E também o Juliano da Celeste se propôs a tentar ampliar ali e deslocar os postes que estavam nas propriedades para a via. Então, esse trabalho também já foi feito, salvo, acho que foi em torno de uns 10 a 20 postes que já foi recolocado para a via. Então, eu acho que já facilita bastante a mão de obra para a prefeitura. Claro, vai ter ainda alguns trajetos que precisam ser mudados, mas eu acho que essa obra também é muito importante ali para aquela localidade, tendo em vista que ali é um acesso ao Morro Azul, também muitos ciclistas, muitos pedestres ali que passam nesse local. Então, e principalmente para a questão da segurança desse pessoal ali. Inclusive, acho que eles estão fazendo agora mais um pedido também sobre com o pessoal da rede de vizinhos aí, também para ter mais forças. E a gente, aquela vez, fez um abaixo-assinado também, eles vão estar encaminhando junto esse abaixo-assinado, e que realmente a gente consiga concluir e fazer essa obra ali de uma forma o quanto antes, porque é uma necessidade ali para aquela localidade ali no bairro São Roque também. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Adriano Krieger. O senhor dispõe de até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, cumprimento os demais vereadores, as pessoas aqui presentes, em especial os alunos do Colégio São Paulo, que se fazem presentes novamente, aos internautas, à imprensa e colaboradores da casa. Bom, já que os novos alunos estão fazendo um trabalho junto à casa aqui, gostaria de ressaltar que Timbó tem uma das câmaras de vereadores mais enxutas da região, tendo praticamente nenhum benefício aos seus vereadores, a não ser o seu salário. Além disso, a casa aprovou desconto em folhas de pagamento no caso de ausências nas sessões, como a de hoje, sem a devida justificativa, ausência em audiências públicas, ausência nas reuniões de comissões, tudo sem justificativa. E falando sobre isso, na semana que vem estarei
ausente, pois participo já há 25 anos no movimento escoteiro, e esse ano vai ser realizado em Salvador um mutirão pioneiro nacional. Então, diversos jovens de 18 a 21 anos estarão participando dessa atividade lá, e eu estarei acompanhando os jovens do nosso grupo aqui. A atividade, ela começa na quinta-feira, mas nós estaremos nos deslocando na terça. Então, não seria justo eu estar recebendo, pela sessão da semana que vem aqui, indo 2 dias antes para realizar uma parte da atividade como turismo, porque foi opção. A atividade, ela inicia na quinta-feira. Então, eu acho que até hoje não houve nenhum desconto na folha de nenhum vereador. Não apresentarei justificativa e, com certeza, na folha do mês que vem virá esse desconto da sessão. Então, deixando claro que Timbó pode se orgulhar um pouco mais da Câmara que possui. Falando em se orgulhar, domingo agora nós temos o pleito eleitoral, né? Então, acredito que a maioria de vocês também já deve estar votando. Esperamos que vocês escolham da melhor forma possível o candidato em quem vocês irão votar. Sempre é muito difícil a gente estar assinando embaixo por outras pessoas, principalmente no governo estadual e no governo federal, porque é nítido e comprovado que muitas vezes, e na maioria das vezes, eles falam o que o povo quer ouvir. Se falar que o povo quer arma, o candidato vai lá e fala que vai dar arma para todo mundo. Se vai tirar do SPC, ele vai lá tirar do SPC. E assim ele vai iludindo o povo. Pesquisem sobre os candidatos que vocês já têm interesse em votar. Façam uma seleção, porque discurso bom todo mundo pega. Ah, eu vou votar esse número de cima até embaixo para revolucionar o país. Falando em revolucionar, tem partido que só bota essa frase na TV, né? O Brasil precisa de uma rebelião. Não sei até que ponto isso pode ajudar alguém a escolher. Pode até ser um fato, mas não diz o que deve ser feito para melhorar. Então, qualquer coisa tem que ser colocada, planos de governo, intenções, de que forma vai ser feito. Vocês têm candidatos que muitas vezes vocês podem acompanhar, que falam uma coisa e, por já estar participando na vida pública, fizeram outra, né? Ou seja, mentem na cara dura e ainda insistem em manter a mentira. Chamam isso, às vezes, de velha política. Às vezes, você mostrar que uma pessoa está mentindo é só para que as pessoas possam comprovar que realmente a pessoa falta com a verdade. Tem pessoas que, para uso pessoal, usam um peso e uma medida, e quando se trata de outros, não usam o mesmo peso e a mesma medida. Então, esperamos que todos vocês e o pessoal que nos acompanham possam fazer a sua escolha da melhor maneira possível. E está na hora de acabar, porque nossa prefeitura aí é muita gente tirando férias para correr atrás de campanha, né? Depois o serviço fica deixando a desejar. Na semana passada, na quinta-feira, uma máquina da agricultura atolou por volta das 4 horas e envolveu mais outra máquina, uma reta escavadeira, depois mais um guincho e ainda, por final, mais uma PC e mais a carreta para transporte da PC. Essa novela toda acabou pela 1h da madrugada. O local lá era suspeito em se fazer o serviço, os operadores são bem qualificados, não vou nem questionar essa parte ali, porque a partir das 21 horas a gente pôde acompanhar a maneira como eles retiraram as máquinas de lá. Então, a capacidade técnica deles muito boa. Porém, o pessoal que estava lá
tem que cuidar um pouquinho melhor da segurança, porque em alguns momentos, alguns moradores estavam muito próximos às máquinas e corria, sim, o risco de um operador enterrar algum desses caras lá naquela lama lá. Isso se não fosse parti-lo ao meio, né, com uma lança da PC. Então, quando acontece esse tipo de acidente, eu acho que, não vou dizer nem acidente, mas inconveniente. Algum problema? Não. Que se tenha mais cuidado com relação às pessoas de fora que estão trabalhando lá no local. O pessoal da prefeitura que estava lá trabalhando, tudo tranquilo, sem problema nenhum. Então, só para constar ali, porque algumas pessoas me questionaram, e quem paga esse prejuízo? Todas essas horas ali de hora extra, as horas de guincho, o material da prefeitura que muitas vezes pode ser danificado com esse tipo de problema. E falando em material danificado, precisamos também que, já que veio a retroescavadeira nova, né, que é com apenas 64 horas de uso, está lá parada no pátio, aguardando a garantia vir e fazer a assistência adequada ali, para que esse material, ou essa máquina, comece a trabalhar e que não vire uma novela mexicana que vai sendo atendido durante a garantia ali e vai passando o tempo, não vai sendo usada e depois se gasta todo esse dinheiro numa máquina ali que nem marca não tem. Se alguém for puder informar a marca da máquina, porque lá só se vê algumas letras e alguns números. No popular a gente chama de Xing Ling, né? Made in China. Seria isso. Obrigado. Com a palavra, o vereador Haroldo Fibes. O senhor dispõe de até 10 minutos. Muito boa noite a todos. Somente quero cumprimentar os vereadores dessa casa, os colaboradores, as pessoas que nos assistem aqui e também em seus lares. No dia de ontem, dia 1º de outubro, comemorou-se o Dia do Idoso, que inclusive possui o Estatuto do Idoso, criado pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Tem 15 anos, completou 15 anos. E parabenizar aos idosos pela conquista do Estatuto, pelos direitos elencados no Estatuto do Idoso. Mas eu não posso aqui deixar de mencionar, pelo menos, alguns dispositivos dessa lei. Somente quero ler o artigo 1º. O Instituto é instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, somente é importante ressaltar que idoso é toda pessoa, segundo a lei, 60 ou mais anos. Artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Portanto, notem, senhoras e senhores, de que é direito do idoso ter prioridade no atendimento por parte do poder público, inclusive ao lazer. Aí eu volto a bater na tecla do lar, do centro de convivência, lar do idoso, lá do Jardim Botânico. A gente vem aqui nessa casa, muito bonita, por sinal, vereador Rubens, e um projeto muito bonito, nada se compara com outras cidades, às vezes até de porte maior, que não tem uma Câmara como a nossa. E não só a nossa Câmara dos Vereadores, mas também todas as entidades, todas as edificações feitas pelo poder público, eu nunca vi fazerem ou inaugurarem uma edificação sem o foro, né? Aqui nós temos um foro, aliás, por sinal, muito bonito,
Mas, lá no centro de convivência, não se observou, não se tomou a cautela de se instalar o foro. E isso, notadamente, para quem tem um pouquinho de conhecimento, aliás, não precisa nem ter conhecimento, basta frequentar aquele local para concluir de que é extremamente difícil ou praticamente impossível você colocar uma sonorização naquele local. Por quê? Porque não tem o foro. Não bastasse isso, senhoras e senhores, ainda tem a questão do calor. Foram instalados ares condicionados, que bom. Mas imagine quanto esses ares gastam a mais pelo fato de não ter a foração. Isso é uma coisa óbvia. Então, quero aqui reiterar na pessoa do líder do governo, para que realmente se atentem às pessoas que tanto fizeram pela nossa cidade, aos idosos, às pessoas com 60 anos ou mais de nossa cidade, que muito contribuíram e muito contribuem ainda pela nossa cidade. Sendo que o lar que foi feito lá, aquele pavilhão, até por sinal de grande valia, mas diante da falta do foro, né, a acústica é muito ruim, os ares condicionados não dão conta no verão. Então, assim, acho que um pouquinho mais de preocupação, ainda mais considerando que o Estatuto do Idoso prevê a prioridade para essas pessoas. Então, acho de suma importância que realmente o poder público se atente aos direitos dos idosos. Não basta só comemorar. Temos que realmente mostrar força, serviço e parabenizar essas pessoas através de trabalho. Também, em relação aos idosos, acho que já passou da hora de o poder público, com base na prioridade garantida no Estatuto, por que não conseguir também enquadrar junto na programação, no orçamento, a aquisição de um ônibus novo destinado aos grupos da terceira idade? Então, faço a sugestão aqui também na pessoa do líder do governo, para que providenciem a alteração, de repente, na LDO, no PPA. Eu, particularmente, eu nem fiz nenhuma emenda dessa vez, porque da outra vez que eu fiz uma emenda sugerindo ao poder público para que colocasse no planejamento a construção de mais escolas com período integral, pasme, senhoras e senhores, a administração pública entendeu que a emenda era inconstitucional e foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual eu tenho praticamente certeza de que vai ser julgada improcedente, até porque, em orientação técnica com demais pessoas da área jurídica, já nos disseram de que a questão não existe, a situação levantada e aventada pelo poder público não demonstra qualquer tipo de inconstitucionalidade. Também quero aqui já pedir na pessoa do governo, foi solicitado pela comunidade, ali na saída da rua Indaial com a rua Fitzlawrence. Então, várias são as reclamações de pessoas que utilizam daquela via e muitas vezes acabam praticamente se envolvendo em acidentes, e acidentes graves, por sinal, porque com caminhões, trata-se de caminhões de grande porte, onde que o caminhão vai sair para a rua Fitzlawrence e é obrigado a colocar, se for um caminhão de grande porte, é obrigado a colocar, embicar o caminhão na contramão para conseguir fazer o contorno daquela saída, né? Então, farei o pedido de forma expressa no decorrer dessa semana, para que o poder público faça o alargamento daquela calçada e para que viabilize e possibilite mais segurança para as pessoas que por ali transitam. Mas, falando em alargamento e rótula, essa semana recebi na data de hoje, na verdade, a resposta de um pedido de informação relacionado à rótula ali da Metiza, ali, da rua Fitzlawrence, no entroncamento com as ruas Kurt Benning e rua Monteiro Lobato. Olha, eu não sei se isso provavelmente procede, né?
mais R$ 125.573,25. A obra foi realizada, a licitação ocorreu em 30 de maio de 2011 e foi realizada em 24 de março de 2012, portanto, na gestão passada. R$ 125 mil. Eu até farei mais um pedido de informação solicitando um memorial descritivo para saber o que custou tão caro numa obra importante, é verdade. Mas um pouco de concreto, barro e grama, não quero crer que custe R$ 125 mil. Aqui, implantar rotatória na área urbana do município de Timbó em local já pavimentado. Haverá recapeamento asfáltico na rotatória, ampliação das calçadas e relocação de um poste elétrico. Isso, a princípio, seria o objeto daquele serviço que custou R$ 125 mil. Temos que tomar mais cuidado com o dinheiro público. A meu ver, obras importantes têm que ser feitas, sim, é verdade. Máquinas têm que ser compradas, vereador Carlos Krieger, mas temos que tomar mais cuidado com o dinheiro público. E digo mais, sugiro até de que o jurídico da prefeitura, do município, em relação a essa máquina, eu não sei, eu desconheço particularmente o contrato e toda a situação ali, mas de que vejam a possibilidade de estar se cobrando perdas e danos. Qual é a máquina, vereador? A máquina que o vereador... A retro? A retro? A retro. A informação que a gente tem para passar é que essa máquina ainda não foi paga, está se aguardando o parecer jurídico, mas provavelmente essa máquina será devolvida, ela mal e mal funcionou. Ah, isso é bom, porque assim, se então, já foi paga... a informação que a gente tem é essa, mas quero deixar bem claro, né, que a administração está bem ciente, tanto na lisura dos contratos, da própria licitação, tem que ser seguido tudo à risca. Certo. Quero deixar bem claro. Também aqui, falando ainda voltando à questão dos idosos ali do Jardim Botânico, do Centro de Convivência, essa semana fiz um pedido de providência junto ao DEINFRA, para que instale ali uma faixa elevada, um redutor de velocidade na saída, portanto, da entrada do lar de convivência ali no Jardim Botânico, para realmente fazer com que as pessoas diminuam a velocidade naquele local. Haja vista ter acontecido vários acidentes, inclusive com vítima, né? E a gente não quer de forma alguma ter que noticiar aqui, por gentileza, mais um minuto, ter que noticiar aqui, de repente, o falecimento de alguém que precisou cruzar a via ali, sempre que tem encontros, tem alguma situação, alguma festividade naquele local, é evidente que existe um movimento muito maior ainda. E as pessoas que transitam, que passam pela rodovia ali, o acesso, que leva a Rio dos Cedros, infelizmente, por falta de consideração ao próximo, acabam abusando da velocidade e colocando assim em risco a sua integridade física e também as pessoas que por ali precisam cruzar a via. Então, também estarei também levando essa situação ao pessoal do DEINFRA de forma pessoal, mas quero aqui deixar exposto para a comunidade que fiz o pedido de forma expressa ao DEINFRA para ver se eles tomam alguma providência. Por fim, quero também enaltecer o discurso do vereador Carlos a respeito do próximo domingo, onde teremos a decisão do pleito eleitoral estadual e federal, para que as pessoas realmente analisem o passado e as ideias dos seus candidatos. Boa noite. Passamos aos pronunciamentos de liderança. Solicito ao secretário que faça chamar os oradores na hora de inscrição. Nesse momento, como líder de governo, também eu farei uso da palavra, eu farei por até 10 minutos. Cumprimentando o presidente da casa, estendo meu boa noite aos demais vereadores, plateia que nos acompanha, os nossos internautas, a imprensa aqui presente e os servidores desta casa. Inicialmente, gostaria de fazer menção também acerca da máquina, né, a qual o vereador Carlos também se referiu e o vereador Haroldo Fibes. A máquina mal e mal funcionou, justamente apresenta problemas, então se aguarda o parecer jurídico
para que esteja sendo tomadas as providências e muito que provavelmente essa máquina será devolvida. A respeito do trabalho, né, a qual o vereador Carlos Krieger se referiu, da máquina que acabou encalhando lá, no trabalho sendo realizado, gostaria até de enaltecer, né, o trabalho do pessoal da Secretaria de Obras, que esteve no local. É um acidente que pode acontecer, a máquina acabou encalhando. Não sei se o senhor se referiu, qual seria o serviço duvidoso, qual que seria, vereador, que você se referiu? Ninguém falou de serviço duvidoso, só foi falado Suspeito. Sobre os cuidados com as pessoas que estavam lá perto e que estavam próximos a máquinas e que em algumas situações, quando estavam a segunda PC envolvida, corriam risco de sofrer acidente, só isso. Ah, mas nada contra, então, irregularidade no serviço? Não, porque o pedido estava feito, não foi falado nada só por isso, sobre até tenho ordem de serviço também, e parabenizar o pessoal do Obras, né, que é uma máquina de aproximadamente R$600 mil, não poderia ficar no local, né, o seu José Rogaciano, que esteve no local, o Carlinhos, né, o Carlos Piazza, o próprio Reinaldo, o Maico, o Leandro Santana, né, o Almirante, o Kepsel, né, o Jairo, o Bartel, o Jurides, né, o pessoal que com todo o comprometimento retirou a máquina de lá, que estava em possibilidade até de alagar e poderia até soterrar aí o motor com água, né? O vereador permite uma parte? Sim. A única coisa que, de repente, a gente pode melhorar nessa questão da prestação de serviços é essas informações já estarem no site da Prefeitura. Facilita muito, sabe? Saber a programação, quais são os agricultores que vão ser atendidos durante a semana. Facilita muito o trabalho de fiscalização para a gente. Concordo com você, a gente pode sentar, de repente, com o próprio secretário, sugerir que faça isso, né? Mas os trabalhos sempre da Secretaria de Obras são serviços lícitos, né? Sempre amparados. A gente volta a frisar, né, da competência daquela equipe do Obras, que está realizando os trabalhos e não está imune, né? Aconteceu os percalços também da máquina que pode encalhar, que pode sim, mas é uma sugestão que a gente pode, me comprometo até com o senhor, Carlos Krieger, lá, sugerir isso aí, se tiver um meio que eles possam estar colocando planejamento diário, talvez, não vou dizer o semanal, porque pode acontecer intempéries também, e pode se mudar de serviço, então, às vezes, não tem como fazer uma programação semanal, sendo que, às vezes, um serviço que seria executado na segunda, às vezes, não fica pronto, vai ficar pronto só na terça, mas os serviços diários, de repente, não sei se existe pessoal também que possa estar realizando esse serviço de implementação, de colocando aí no portal da transparência, enfim, né? Mas acredito que é uma sugestão que a gente possa estar conversando também com o secretário, sugerindo isso, se é que isso é de suma importância, né? Quanto à referência que fez o vereador Haroldo Fibes, né, do nosso centro de convivência, Haroldo, eu concordo, né, que nós, como poder público, temos que prestar o devido cuidado, né, agir de forma bastante, não tenho nem a palavra, né, mas bastante que a gente possa cuidar, né, de quem já fez tanto pela nossa cidade, que são os nossos idosos, né? Eu costumo frequentar sempre o centro de convivência do idoso, frequento aquele local assiduamente, venho lá nas festinhas, participo lá, estou quase chegando lá também, vereador. Então, é bom que a gente já vá cuidando também no nosso espaço. A gente sabe da importância que tem o foro, mas não podemos deixar de salientar também a importância que tem o próprio centro de convivência em si, né? Então, isso está servindo também de amparo para a nossa terceira idade. Quero lembrar a nossa comunidade também dos programas voltados para a terceira idade, que são através da assistência social, e a própria assistência social tem sofrido muito ultimamente por vários programas que foram criados através da União, para que fossem implementados ações na assistência social, voltadas para a comunidade como um todo, para a comunidade carente, e também para a comunidade, né, para essa população idosa que hoje faz parte, né? Mas vários desses programas, né, todas as cidades acabaram fazendo concursos públicos, contratando profissionais para gerirem esses programas, e o próprio Estado, a União, acabou retirando esses programas, não mandando mais a verba. Inclusive o presidente Temer, o vereador Haroldo, ele cortou 98% da verba da assistência social. Se você lembra, através de um decreto no ano passado, ele tirou quase 98% dos repasses que eram repassados para os programas da assistência social. Então, todos os municípios que fizeram essas contratações, hoje estão com aquele funcionário e estão tendo que arcar com essas despesas com recursos próprios do município, recursos da própria arrecadação, para manter esses programas.
porque os profissionais estão ali. Foi um direito adquirido pela comunidade, tanto pela comunidade idosa quanto da população carente. Então, o município se vê na obrigação de fomentar e de manter esses programas com o seu orçamento que já é esticado. Então, a gente sabe das dificuldades hoje que as prefeituras, não só Timbó, mas que todas as prefeituras enfrentam quando se trata de programas assistenciais. A gente sabe da importância que a gente amparar o nosso idoso, e a gente sabe que o nosso idoso em Timbó ele tem sido valorizado pelo poder público, com várias atrações, com vários programas que podem beneficiar o nosso idoso. Então, acredito que a importância do foro é significativa, a gente sabe que é. Mas se a gente frequentar, e eu sei que você frequenta também lá, inclusive já foi lá, já estive lá quando você estava fazendo a apresentação de Bandonhão lá, a gente sabe que o pessoal idoso também, para a questão do som, não gosta de um som muito alto também, né? Mas, enfim, concordo que pode economizar valores quando a gente fala em climatização, mas a prefeitura também teve o cuidado de climatizar o espaço, também por saber da importância de manter aquele local refrigerado também para a nossa terceira idade, né? Mas, enfim, concordo. Precisamos, sim, exigir do nosso governo, não só do Estado, e do governo da União também, do nosso presidente, que mantenha e que volte a fomentar e volte a liberar recursos para a assistência social, para que os municípios como um todo consigam manter todos os programas já existentes na assistência social. Também gostaria de comunicar e de alertar também nessa semana tão importante, que é uma semana de eleição, que a gente exerça o nosso direito de cidadania. A gente ainda encontra muitas pessoas na rua dizendo, eu não vou votar, eu não quero votar, eu não acredito mais. Sou vereador desde 2017, que a gente assumiu aqui, juntamente com os demais colegas, e a gente sabe da importância de nós mantermos a nossa democracia. Já comentei na semana passada, de quando era o regime militar, de 64 a 88, quando as famílias, quando a comunidade, quando a população saía às ruas, iam sempre reclamar, não saúde, não educação, não trabalho, mas iam reclamar o direito ao voto. Direito esse que foi concebido a partir da Constituição de 1988, com as diretas já, e hoje é nossa incumbência mudar o que aí está. Então, o nosso município e a nossa região, através até de vereadores aqui que já estão no segundo, no terceiro mandato também, a nossa região vem dando exemplos, não só Timbó, mas exemplos de que temos gestores, sim, gestores comprometidos, com eficiência, com eficácia, que fizeram pela sua comunidade, que melhoraram a vida da sua comunidade. Cada prefeito que passou aqui por Timbó, tenho certeza que deu o máximo de si para a melhoria da nossa comunidade. Então, nós aqui, eu digo Timbó, o nosso Vale do Itajaí, nosso Alto Vale, por que não nosso estado, há muitos e muitos anos, pelo menos aqui a nossa região, não vê um político, não vê um gestor envolvido em nenhuma falcatrua, em nenhuma irregularidade, em nenhum processo, em nenhuma cassação, há mais de 20 anos, pelo menos. Então, nós viemos dando esse exemplo ao Brasil de que o bom gestor pode, sim, transformar a nossa vida para melhor. Então, devemos ter o cuidado, ao servir de exemplo para os nossos jovens, para as nossas crianças que aí estão, que quando eles nos questionarem daqui a alguns anos, onde nós estávamos lá em 2018, que nós poderíamos ter feito a diferença, mudado o nosso país, dado a nossa contribuição para a melhoria do nosso país, e nós vamos ter que dizer para eles que então nós não estávamos nem aí, que nós estávamos a par, que nós estávamos inertes, fazendo de conta que esse problema não é com a gente. Então, você que nos assiste hoje aqui pelas nossas redes sociais, vamos dar o exemplo, vamos sair sim de casa para votar. Se queremos renovação, como bem disse o vereador Carlos Krieger, vamos conhecer o nosso candidato, vamos conhecer a proposta dele. Nem toda renovação também, às vezes ela é boa também. Vamos olhar também o histórico do nosso candidato, nem que ele já esteja aí na vida pública. Mas se ele apresenta um bom trabalho, se ele tem comprometimento, se ele tem caráter, dignidade, se não responde, se a ficha limpa, se tem relevantes trabalhos prestados à comunidade, podemos também mantê-lo ali. Não tem problema. Mas vivemos num sistema que nos remete à representatividade. E a representatividade é justamente quem nos representa, seja o prefeito, vereadores, deputado estadual, federal, nosso governador e o nosso presidente, senadores. Então, temos sim o dever cívico de exercer o nosso direito ao voto, votando no candidato que a gente achar melhor. Pois não, vereador? Senhor, desculpa. Eu gostaria de fazer uma pergunta como líder do governo. Vereador, me procuraram algumas pessoas que são funcionários da prefeitura, alegando que houve um erro por parte de alguém, algum servidor da prefeitura, e por causa disso eles ficaram sem receber o PIS deste ano. Não sei se outros vereadores foram procurados.
Foram? Principalmente as agentes comunitárias, me parece que foram atingidas, né? Ou atingidos também, atingidos são homens e mulheres. As agentes de saúde, você se refere? Não sei se são só eles, todos que ganham, me parece, abaixo de uma média de 2 salários mensais aí, anuais. Mas, de qualquer forma, há uma procedência, porque pelo menos umas 5 pessoas me procuraram já, e um joga para o outro, um diz que foi um erro de cadastramento, um não sei o quê, e seria um assunto pertinente para se levantar, porque, queira ou não queira, o PIS é um salário mínimo anual. E que é importante para o complemento da renda das famílias. Não tenho essa informação, vereador, posso averiguar e trazer na semana que vem? Questão do agente comunitário. Rubens escutou a Rubens também, né? Não sei se o PIS é pago pelo próprio município, o PIS é pago pelo Estado, e o salário do agente. E o salário do agente também é feito pelo Estado, né? Mas é pelo programa, né? É um programa estadual. Mas vou averiguar a informação e trago na semana que vem. Me parece isso. Houve um erro de cadastro e aí isso fez com que não venha o recurso. E o que é pior, parece que ano que vem também não vem, pela informação que me trouxeram. Então, eu gostaria muito que o senhor levantasse essas questões aí para a gente ter total transparência. Obrigado, vereador. Vamos averiguar e reforço, né, que a nossa administração sempre é voltada para que todas as pessoas sejam atendidas de maneira igualitária. Gostaríamos que todos os servidores, né, tivessem orgulho em fazer parte do quadro de funcionários do município, que trabalhassem com orgulho, porque o sucesso da administração e o insucesso não é somente do executivo ou do legislativo, passa também o sucesso pelos bons trabalhos prestados pelos nossos servidores. Seria isso. Neste momento, passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 56 de 2018, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2019 e da outras providências. O parecer final da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão, não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Segundo item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinária número 58 de 2018, altera a lei número 2.920 de 25 de agosto de 2017, que aprova o plano plurianual PPA para o período 2018-2021. O parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestou pela tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Terceiro item da pauta, discussão única, projeto de lei ordinário número 59 de 2018, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação da Rua Lorena. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade de tramitação da matéria. Texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Quarto item da pauta, discussão única. Projeto de lei ordinário número 60 de 2018, autoriza a cobrança de contribuição de melhoria decorrente da execução da pavimentação das ruas Palmas e Pato Branco. Os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas se manifestaram pela legalidade de tramitação da matéria, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerro a discussão. O projeto está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos, o projeto segue para a sanção. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no próximo dia 9 de outubro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos pela presença e tenham uma boa noite.
cidadão, que é o cinema brasileiro.